Olá, Oi, boa noite. Vamos aqui fixar o tema da nossa live de hoje. A gente parou, fez um intervalo, né, de uma semana das nossas lives. Olá, boa noite, Dani, boa noite, Sandra, boa noite, Priscila, boa noite, Maria Cláudia, Thaís. Ai, que coisa boa, gente. Natália. Boa noite, boa noite. Estamos aqui fixando o tema da nossa live de hoje, que está bem especial. Rosana, as meditadoras matinais chegando. Que bom, gente. Que gostoso. boa noite. Tá concentrada em escrever. Então, Deixa eu botar vamos aqui lá. agora. Pronto. Como vocês estão? Boa noite. Tá chegando mais Rafa, gente. Vanusa, Aline. Muito bem. Que bom. Que bom, que bom, que bom. A gente está com um tema bem especial hoje. Na verdade, a gente tem uma série de temas aí das nossas lives que a gente vai continuar fazendo toda sexta-feira. A gente deu uma paradinha na semana passada, porque a gente tinha muita coisa para trabalhar, para fazer, e aí a gente precisou desse respiro, e isso também vai estar dentro dessa live aqui. Porque a gente precisa se respeitar nesse momento. Mas, boa noite enquanto todo mundo está chegando. Lídia, Ana Paula. A gente já está entrando na sexta semana, né, de isolamento, distanciamento social, e temos muitas coisas para conversar, né, para elaborar, para olhar com novas lentes. Então, a cada semana a gente vem trazendo novos temas e também no nosso grupo lá no Telegram, Cuidando de Você, onde a gente leva práticas para apoio emocional para as pessoas que não estão conseguindo lidar bem, que estão em desequilíbrio nesse momento, gratuito. Então a gente também está sempre levando coisas lá e na meditação diária, todo dia, 7 da manhã, de segunda a sexta. Né? A gente está fazendo uma meditação para ajudar nesse momento, né? Nós, para quem não nos conhece... Isso, porque tem algumas pessoas aí novas. Eu sou Marcele Sampaio. Eu sou Micheline Torres, nós somos instrutoras Master de Theta Healing. Terapeutas, né? Theta Healing também. Isso. E Theta Healing é essa técnica de cura energética que trabalha com um sistema de crenças, que trabalha acessando o nosso subconsciente. E a gente está desde a eclosão aí do Covid, desenvolvendo algumas ações para trazer apoio, para trazer práticas, para trazer um apoio emocional, né, para atravessar esse momento. E uma delas são as lives, né? Exatamente. Que bom, os coraçõezinhos aí subindo. Quando vocês estiverem gostando do que a gente está falando, pode colocar coração que a gente se norteia também. É bom pra gente. Então, a gente vai olhar sempre sobre a luz do autoconhecimento, sobre a luz do Theta Healing, porque nesse momento, então, gente, o autoconhecimento está sendo estrutural. Né? Então, conhecer você, conhecer suas emoções, seus hábitos, olhar para quem você vinha sendo, para quem você é agora, identificar, nossa, quem é essa aqui? O que é tudo isso que está surgindo nesse momento? Né? É muito, muito importante, é crucial para a gente conseguir manter sanidade, saúde mental, emocional e física, né, durante esse período. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa live, como lidar com o medo do futuro, porque como a gente está lidando com esse agora, cria o nosso futuro, né? A gente vai falar isso daqui a pouco mais profundamente a partir da técnica Theta Healing, mas só entrando aqui, nos colocando na mesma página, a gente já quer começar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês estariam fazendo
em janeiro que vocês pensavam, o que vocês estariam fazendo em abril de 2020? Escreve aí pra gente. Ali, fazer anatomia com vocês no carnaval foi fundamental para mim, um divisor de águas. Sim, tem muitos teta healers, né? Muitas pessoas que vêm num caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, falando parece que eu fui preparada para estar aqui nesse momento, né? Porque me instrumentalizei para esse momento e é uma sensação nossa também. Mas então, escrevam aí pra gente. O que vocês estariam fazendo? Né? Circulação com espetáculo, Elis. Isso. Eu estaria dando curso agora. Nesse exatamente. Horário, eu estaria aqui dando dando aula de DNA básico. Porque tinha um curso nesse... Eu ia estar onde? Em Mogi das Cruzes. Em Mogi, dando curso. Então, assim, o que você estaria fazendo? Qual era o seu futuro? Abril, né? Você ia estar fazendo o quê? Atendendo. Eu estaria em um novo projeto de trabalho, trabalhando. Isso. Circulando com o espetáculo. Dando aula na UFRJ. Ensaiando muito para a montagem de espetáculo, Aline. Ia ser a festa de 1 ano do meu filho. Gravando. Elisângela. Trabalhando meu filho no primeiro ano da escola. Aliás, estou atendendo um direto online. Que bom! Parabéns, muito bem. Atendendo, indo tomar café com amigos, viajando para Ubatuba. Estaria juntando dinheiro, trabalhando bastante, estudando, Luana. Isso, pode escrever aí pra gente, pessoal, porque isso é importante. Porque o presente, né, que a gente está aqui vivendo, era o nosso futuro no passado. Né? Então, a gente tinha planos. Estaria na casa espírita onde participo. Né? Um lugar que não está podendo frequentar no momento, aglomeração. Café ou happy hour com amigos. Isso. Podem continuar escrevendo que a gente vai se nutrindo disso, mas isso que a Marcele está falando, né? Esse futuro... Hoje é um futuro... Hoje é o presente, né? Era um futuro, mas que hoje era um futuro do nosso passado. Isso. Né? Então, em janeiro, que é no passado, você estava criando um futuro em abril, que é onde você está agora, que não existe. Fazendo reuniões de produção para organização de um evento, andando de bike. Porque, Júlia, passeando com amigos. Esperava estar podendo ter mais liberdade agora, Irene. Porque uma das coisas que é essencial a gente trabalhar agora é a gente poder se desapegar do futuro que a gente disse que teria, né? Desse planejamento, né? Poder atualizar internamente em relação às nossas emoções, à nossa frustração. Eu queria muito estar lá, a viagem para Portugal, ou fazendo uma viagem internacional, a Mayra ou Maíra. Trabalhar essa mudança, essa lida com a mudança, porque esse tema que a gente trouxe para vocês hoje, lidando com o medo do futuro, né, a gente vai falar também da importância da nossa lida com o novo. Às vezes, para algumas pessoas, o novo é temeroso, o novo eu não controlo, eu não sei o que vai acontecer. Isso é um gerador de ansiedade, um gerador de medo. O que acontece? Quando a gente pensa no medo do futuro, né, primeiro a gente acaba tendo o hábito, né, de criar certezas para o futuro. Ter o futuro como amanhã estou acordada fazendo isso, isso e isso. Né? Nossa mente funciona dessa forma. Né? Mesmo que em várias linhas de espiritualidade, metafísica, teta healing, mecânica quântica, fale que, né, o tempo ou a física, né, fala que o tempo é relativo, né, e que o futuro é uma projeção da mente, a gente tem isso como certo. E aí a gente faz todo o nosso planejamento, programação para a vida naquele tal futuro. E agora a gente está num momento de suspensão. Ninguém sabe de nada, né? Que, na verdade, acaba sendo só não é uma lente de aumento, mas traz pra gente, desperta pra gente mais, com mais intensidade essa clareza de que, nossa, o futuro ele não é certo, né? Na perspectiva, inclusive, do Theta Healing, o futuro
ele não está mesmo escrito numa pedra. O futuro, ele é criado a partir do que eu estou vivendo hoje, do que eu acredito hoje, de quais são as minhas crenças atuais, né? O que está aqui, quais são as coisas que eu acredito que são verdades para mim, né? Essas coisas, essas crenças, essas informações do meu subconsciente é que vão criando a minha realidade, tanto individualmente quanto coletiva, né? E o que acontece? Quando, na perspectiva do Theta Healing, o que a gente faz? A gente muda crenças no nosso subconsciente, quando elas não são boas, benéficas para a nossa vida, e a gente enxerga que isso faz o quê? Muda o nosso futuro, porque o futuro, ele é uma probabilidade, são muitas probabilidades. Porque se você pensa que você hoje, né, pode achar que você sei lá, que você é incapaz de alguma coisa, e aí você se trabalha, seja com Theta Healing ou com qualquer outra forma, né, de trabalhar isso em você, na sua mente, você muda essa crença, o seu futuro como uma pessoa que se sente incapaz é completamente diferente do futuro de uma pessoa que se sente capaz. Isso é claro, né? Então, o Theta Healing vê, né, o nosso futuro como algo que a gente está criando a todo momento. Pelas escolhas de cada agora. E pelas crenças, as informações, né, que estão no nosso subconsciente, as crenças que a gente adquire desde a infância, né, de acordo com a nossa família, de onde a gente estudou, com a nossa cultura, né, as crenças que vêm na nossa linha ancestral, na nossa linhagem ancestral, as crenças coletivas, né, brasileiro tem crença diferente de alemão, né, carioca de paulista, né, petropolitano, olha eu apontando petropolitano. Enfim, né, cada lugar, né, tem suas crenças, né, aquilo que acredita, aquilo que configura como verdade. Né, e isso, baseado nisso, a gente vai criando a nossa vida. Né, a nossa vida, a nossa realidade vai sendo formada pelas nossas crenças. Então, o que você acreditava ser o seu futuro, agora, né, ele está bem diferente do que você acreditava. Mas ainda assim, você tem uma construção de coisas no seu dia a dia, na sua vida, que você olha claramente e vê que foi criado no passado. Certo? Estão me acompanhando? Então, assim, eu crio, né, hoje, o meu futuro, o meu amanhã. Todo mundo faz isso, quer tenha consciência, quer não. Você está criando seu futuro a partir das escolhas de cada agora, do que você acredita, como a Marcele disse. Se eu acredito que eu sou incapaz, isso vai me dar um certo tipo de direcionamento, eu vou atrair certas pessoas, nossa mente é magnética, a gente atrai pessoas, situações, né, para aprender, sempre para aprender. Então essa consciência de que a gente está criando o nosso futuro é muito importante para a gente se empoderar de que nós somos co-criadores da nossa realidade. Exatamente. E dentro desse tema que a gente trouxe, como lidar com o medo do futuro, uma coisa muito importante, quando a gente vai falar do trabalho do medo, que é um trabalho que a gente faz no Theta Healing, é a gente assumir que tem esse medo. Né? Assumir, e o próximo passo é destrinchar. Mas assumir que de alguma maneira eu estou ansiosa, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter um emprego, se o meu casamento vai se sustentar com essa hiper relação, se a minha família, as pessoas vão brigar, se eu vou surtar no meio, se eu vou ficar ansiosa, deprimida. A gente precisa não negar isso. Esse momento. Gente, esse momento, a Micheline até falou tem um vídeo nosso que a Micheline gravou, que está no YouTube, dessa semana, que ela fala assim, a gente nunca viveu isso antes. Na humanidade não tem um marco como esse, porque ele é global, né? Então, assim, e nós, que estamos aqui nesse momento, não passamos por isso. Né? Então, nada é parecido com isso. E isso é muito bom e importante a gente ter essa clareza, gente. Não querer viver a vida normal nessa situação atual. Porque não dá para ser. Não dá para fingir. É isso eu estou atropelando? Não, vai. Não dá para fingir, né? Que tá tudo certo. Eu só estou em casa. Eu adoro mesmo ficar em casa. Porque não é isso.
que está acontecendo. Então, esse acolhimento do que está passando, que é não negar, né, não entrar em negação, a gente vai falar um pouquinho mais já já disso, é muito importante. Acolher o que está acontecendo. E dentro desse desenvolvimento, como lidar com o medo do futuro, assumir que pode estar gerando medo, pode estar gerando ansiedade, pode estar gerando desejo de hiperprodutividade e começar a se perguntar se isso é um padrão para você. É um padrão para mim ter medo do novo? É um padrão para mim resistir à mudança? É melhor o certo pelo duvidoso. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Não que a gente pudesse trocar alguma coisa agora, mas olhando para si, o Theta Healing ele vai sempre trazer a pergunta para você. Né? Ao invés de falar é lado de fora, são os outros, é minha mãe, é meu pai, é o vírus, não sei o quê. Para mim, é um padrão eu ter resistência ao novo, eu ter resistência ao que eu não controlo, porque a gente está numa situação de lida com o não controle. Como vocês disseram, os planos de vocês para abril não tem como forçar que eles aconteçam, né? Eu não vou voltar à circulação de espetáculo, eu não vou voltar a ensaiar ou fingir que não está acontecendo nada. Então, assumir que isso está acontecendo e se perguntar, é um padrão para mim eu resistir ao que me muda, ao que muda meus planos? E aí, boa noite a todo mundo que veio chegando, né? E quando a gente precisa trazer essa reflexão e parar também para olhar e falar, tá, tenho medo do futuro. Medo do futuro no que especificamente? Aí a gente entra no destrinchar. Do que é exatamente que você tem receio agora? Porque o que aumenta, né, o medo, a gente vai falar, o que aumenta o medo uma das coisas é você não assumir ele, né? Você vai botando ele, empurrando ele para a gaveta, e aí chega uma hora que essa emoção ela vai sair de alguma forma, né? Então, assim, esse receio com o que vai acontecer, isso vai, em alguma hora, isso vai brotar em você. Então, é melhor olhar para... Por que a ansiedade? Será que essa ansiedade ela não é fruto de um medo? Né? Não tô com medo de nada não, mas não necessariamente você é aquele medo clássico. Ou estereotipado e tal, mas às vezes a ansiedade ela está sendo gerada por conta de um medo que a gente não está olhando, né? Então é importante a gente, claro, ter a ideia de que medo é uma emoção, medo é importantíssimo, né? Ele é parte do nosso sistema de sobrevivência, né? Tanto nós quanto os animais, quando a gente se vê com a vida ameaçada, né? O medo é um sinal, opa, tem uma ameaça à minha vida aqui, né? E a gente está lidando com isso nesse momento. E a gente está lidando tanto com uma ameaça real, né? De vida, ou ameaça de perda de alguém amado, ou ameaça de perder trabalho, de perder dinheiro, de perdas, né? Do que traz a tua sobrevivência, que resguarda a sua sobrevivência, né? Então, isso está acontecendo nesse momento muito forte e também tem uma super produção ainda, né, de fábricas do medo que já existiam antes e continuam existindo. E vendem medo e outras pessoas que compram medo. Mas para além disso, existem ameaças, né? Então a gente está vivendo sob essa pressão. E aí o fato de você se perguntar que tipo de medos, do que você tem medo, isso começa a clarear, para não ficar, quando a gente explica isso em aula, a gente está dando aula e a gente fala do trabalho do medo lá no curso avançado, a gente dá esse exemplo, é como se fosse uma criança com medo do bicho-papão. Né? Quando a gente vê uma criança, parece bem simples, ele só está com medo ou do escuro, ou do barulho, ou do desconhecido, ou de olhar para algum lugar. E nós adultos também, a gente tem
encapa de uma maneira similar os nossos medos, quando a gente não quer nem mexer, não quer nem olhar, não quer nem... E aí isso vai crescendo, crescendo. Então tem umas pessoas já escrevendo, eu tenho receio de morte, de perder pessoas que eu amo, estou com medo do agora, de não haver um futuro, né? Medo das notícias, dos números de mortes, o medo de não aprender nada com esse momento, de não aprender nada para o futuro, de não conseguir aproveitar as oportunidades de crescimento, que também é uma exigência de si. Exatamente. O fato, a gente está pedindo para vocês escreverem, vocês podem escrever, vocês podem pensar também, né? Mas isso ajuda vocês a começar a destrinchar o que é. Eu estou com medo de não ter dinheiro, estou com medo de usar o meu dinheiro. Chegou a hora de acreditar na gente, né, e na vida. Com certeza. Eu tô com medo, né, como eu falei, da minha família se desmoronar, tô com medo do meu emprego sumiu, do meu trabalho sumiu, perdeu o emprego, do meu filho perder o ano, né, ou de me separar, né, meu casamento não vai aguentar, não dá mais, né, o que tá vendo? E isso é importante a gente traçar isso, né, para poder olhar para o bicho. E aí que vem, né, o que a gente ia falar sobre medo da incerteza, né, sobre escolher errado e perder tempo. Isso tudo, muito bom vocês estarem super comunicativos hoje, porque nutre pra gente. Isso tudo, a gente quando olha na lente do trabalho do medo, que a Micheline apontou antes, né, com o Theta Healing, a gente vê que todo medo, dentro da técnica, todo medo, ele vai ter um medo mais profundo e além disso, ele vai ter crenças, ele vai ter ali informação, crenças, né? Coisas que a gente acredita que estão ali causando aquele medo. O medo, ele já é um produto. O medo inicial que você falaria se eu estivesse atendendo você, né? Medo de não poder participar do novo espetáculo porque próximo ano tinha outros planos, insegurança porque eu desenhei objetivos e entender que talvez nada disso mais aconteça esse ano. Então, o medo inicial, quando a gente faz o trabalho do medo no Theta Healing, se eu estivesse te atendendo, esse medo inicial ele é a ponta do iceberg de um medo mais profundo. E na sustentação desse medo mais profundo, que dá esse que você está falando aí, tem crenças, programas que sustentam esse medo. Isso, às vezes traumas, mas também geram crenças, né? Então, assim, o medo, ele aliás é uma dos trabalhos mais simples, né? Da gente ver nos atendimentos, os alunos, tem um monte de Theta Healer aí, sabe disso. É um dos trabalhos mais simples e que muito facilmente a gente consegue mudar no nosso sistema. Né? Porque o medo, ele em geral, ele tem uma figura muito mais assustadora do que o que é de fato, né? E a gente às vezes tem mais medo da imagem do medo, digamos, sabe, a sombra, que é muito maior do que o objeto que está causando a sombra. Então, quando a gente olha para o medo, a gente pode começar a lidar com algo que de fato é palpável. Então tá, eu tenho medo de não ter o trabalho para... Eu posso fazer alguma coisa sobre isso agora? É uma forma de você, né, olhar para isso e ver se esse medo tem consistência isso? Né? Será que você teria uma maneira de encontrar um direcionamento para a tua energia e pensar em solução para isso, ao invés de entrar nesse medo? Né? Claro que a gente aqui dentro da técnica ia fazer um atendimento com você e trabalhar sobre esse medo. Né? Talvez quem falou o medo da incerteza, que isso aliás é uma coisa outra que a gente pontuou aqui para lembrar vocês. O medo da incerteza, né? Você já tinha antes? Isso. Você já tinha antes medo do novo, você já tinha antes medo de morrer, você já tinha antes medo de perder parente, amigo, você já tinha medo de não saber crescer, não saber aproveitar a oportunidade de crescimento? Porque agora é como se a gente tivesse... Medo que você está falando... Pode ser relacionado ao controle. Sim, claro. Exatamente isso, a gente acha, né, debaixo do medo, qual é a razão daquele medo. Então, se a pessoa é controladora e ela tem que botar tudo ali
sob os pés dela, o controle dela, claro que um momento desse vai gerar um grande medo, né? Então, a gente vai trabalhar dentro do Theta Healing sobre o que poderia ser a vida dela se ela não tivesse que controlar tudo, de onde veio isso, né? De repente ela aprendeu isso com alguém, na família. E de repente, né? em algum momento na infância, no crescimento, ir lá para a escola, sair da brincadeira, ir para a escola, era algo que trouxe muito medo. Então pode ser que a pessoa tenha criado, se a gente falando na técnica Theta Healing, né? Uma crença de que o novo, ele vai me tirar do meu prazer, ele vai me tirar do que eu determino que é o meu mundo. Né? Eu tô falando aqui abstratamente, mas só para exemplificar. Né? O medo é uma expressão de algo mais profundo, né? Que está lá na raiz, quando a gente trabalha com Theta Healing. E esse momento atual, ele traz essa configuração, a gente até chegou nessa imagem, né, como se a gente estivesse numa sala de espelhos. Porque esse momento é de muita revelação, né, de você mesmo, da sua relação. Né? A gente falou aqui de um casamento. Né? Se você está lá no isolamento, dentro do seu casamento, as coisas que porventura ficavam mais disfarçadas, no sentido de que eu ficava muito tempo fora e trabalhando, e os filhos, ou enfim, o trabalho, como é que é a configuração, agora fica tudo muito evidente, porque é a relação. Sou eu e meu filho, sou eu e essa casa, sou eu e o meu marido, a minha mulher, sou eu e eu mesma. Né? Então, a gente até brincou, né? Podia ser também, sabe quando vira tangerina ao contrário? Né? Então, assim, a gente fica exposto, a gente está exposto pra gente mesmo. É a tangerina ao contrário na sala de espelho. Então, assim, por mais que a gente queira dizer é o outro, ela que é desorganizada, ele que não faz não sei o quê, né? Dentro de casa, ou o trabalho, né? O chefe que é abusivo, a gente vai precisar olhar pra gente. Si. A gente vai precisar entrar nessa sala de espelho. Não dá pra gente deixar esse momento passar e acusando todas as pessoas, porque fulano fez isso comigo, a gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente falou isso nas outras lives, né? A gente já fez 3 lives desde que começou. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, vai lá no nosso YouTube, Quero Vida Plena, que a gente disponibiliza lá as nossas lives, que vão avançando, né? A gente está numa série de lives, a gente vai continuar nessa série de lives, no final a gente fala o tema da próxima, mas que vão dando conta de uma reflexão sobre esse momento, inclusive porque a gente está entrando na 6ª semana, o que fazia sentido na primeira semana, na segunda, pode ser que não faça o menor sentido, internamente e externamente. Né? Então, essa necessidade de atualização nesse momento é muito importante, porque a gente está nesse momento que a gente nunca viveu antes, né? Então lida com o inédito, lida com o improviso, lida com a outra pessoa improvisando, a escola está improvisando, o seu trabalho está improvisando, você está improvisando, no seu casamento, os seus filhos, né? No sentido de lidar com o novo, com o inédito. E é muito importante que a gente tenha consciência, eu também falei isso no vídeo do YouTube, que tem várias memórias ancestrais e históricas que estão sendo trazidas para a superfície. Tona, gente. No nosso DNA, a gente traz memórias dos nossos ancestrais, as memórias históricas de guerra, de morte, de doença. De pestes. Né? Então, e a gente está num momento planetário, né, uma pandemia, você imagina a quantidade de mentes ao mesmo tempo se preocupando. Então isso tem uma força, uma atuação no nosso campo eletromagnético, os nossos pensamentos. Então é importante a gente ter essa consciência para você começar a se localizar nesse lugar. Tanto para você fazer escolhas melhores, no sentido de que eu não vou ficar me informando o tempo todo, lendo todas as notícias que podem me levar para o fundo desse medo coletivo, dessa consciência coletiva de medo. Né? Então, a gente ter consciência desse momento e a gente falando aqui do Theta Healing, no Theta Healing a Marcela já falou, a gente acredita e a gente trabalha que a gente cria a nossa realidade a partir do que a gente está vivendo agora. Então, nesse momento de agora, eu estou criando a minha saúde
com como eu estou comendo. Uma coisa bem prática. Eu estou criando meu futuro de saúde ou não a partir de o que eu estou fazendo para mim, que pensamentos eu estou me nutrindo, que informações eu estou me nutrindo, que alimentos eu estou me nutrindo. Né? Então isso é muito importante porque isso cria o nosso futuro. As nossas atitudes atuais, tá muito bom que tá todo mundo comentando ali, né? Nem sempre a gente pode, né, pegar o que vocês estão falando, mas a gente está lendo. Mas as nossas atitudes no presente vão criar o nosso futuro. Na questão bem básica do dia a dia com o corpo, então, como você está pensando? Né? Esse medo do futuro que vocês estão olhando agora melhor, porque quando a gente fala medo do futuro pode ficar, né, aquela coisa muito grandiosa e tal. Temerosa demais. Né? Como vocês pontuaram aí, para mim o medo do futuro, eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de perder alguém que eu amo. Não, eu tô com medo do meu casamento sambar. Não, eu tô com medo de perder meu emprego. Ou tudo isso, né? Ou eu tô com medo do novo. Tô com medo de não ter futuro, como alguém disse. Tô com medo de não ter dinheiro. Né? Então, tô com medo do agora, né? Porque tem medo de não ter futuro. Então, assim, quando a gente começa a olhar, né? Também a gente pode olhar para o que a gente está fazendo hoje para criar esse futuro de amanhã. Então, quando a Micheline pontua, em relação à saúde física, fica muito claro, né? Hoje, eu tô fazendo o quê? Aqui no meio dessa pandemia, né? Eu tô me alimentando como? Eu tô fazendo alguma coisa para ficar com o mínimo de equilíbrio, de paz interior, em algum momento do dia. Eu tô procurando me cuidar, eu tô cuidando de mim. Eu tô me deixando dar risada de vez em quando, eu tô conversando com pessoas queridas. O que eu tô fazendo que cria saúde no meu dia de amanhã? Que cria saúde no meu dia daqui a um mês? Porque o nosso futuro a gente está criando agora, desde a perspectiva energética e de leis, e lei da vibração, lei da atração, né? Até biologicamente falando. Que também é a mesma coisa, né? Mas das nossas ações, né? Do que você está fazendo, agindo, como você está agindo no dia a dia, um dia de cada vez. E aí, essa base é muito importante porque a gente olhou, né, o que eu estaria fazendo nesse futuro, se eu já tive antes medo do futuro, se é um padrão para mim medo do futuro, e essa consciência de que a gente está criando o nosso futuro agora. Então essa base de que eu agora, o que eu escolho comer, como eu escolho me tratar agora, está criando o meu futuro de amanhã, da semana, do mês, do trimestre. Isso é muito importante, essa base, para você ter consciência de que você está criando. Uhum. E aqui uma coisa que a gente quer trazer é, se você, nessa reflexão, eu não estou comendo bem... A Ana tá falando ali, eu tô comendo toda a comida, todo doce, 13 quilos em um mês. Tá. Né? Acabei de comer uma pizza, acho que já tenho a resposta, mas fiz exercício hoje, fiz um sarau literário com as minhas sobrinhas lá, rindo. Ótimo. Mas então, Ana Paulo, uma coisa que a gente quer trazer aqui, é a consciência de que eu estou criando agora o meu futuro, mas eu não deveria me punir, porque eu não estou fazendo o que eu deveria, ou o que se diz para fazer, ou o que é o melhor. Porque se você se pune, você está criando mais de maltrato, mais de culpabilização. Mais pressão, mais estresse. Isso aí, gente, sai dessa. E o que a gente tem que fazer agora é gerar equilíbrio emocional, equilíbrio físico, né, equilíbrio energético. Então, ok, eu comi essas coisas aí que eu comi, que foi necessário, né? Não sei nem explicar. Né? Às vezes você não precisa explicar para você, eu comi porque eu comi isso. O que eu posso fazer agora para ir direcionando a minha vida nos vários setores, inclusive no alimentício, para gerar equilíbrio emocional, para gerar equilíbrio energético. A Aline, minha esposa, e eu estamos tentando, estamos fazer cozinhas mais saudáveis, mas no fim de semana é o dia do lixinho. O que a gente quer dizer com isso?
A gente foi também ler, depois a gente pode passar para vocês, um artigo ótimo de uma cientista política que ela é especializada em administração de crises. Isso. Por quê? A gente está vivendo uma crise planetária. Né? Não é exatamente o planeta, da humanidade, né? Porque o planeta, se vocês forem se informar, ele está se regenerando. Né? Uma crise da humanidade. E quando a gente fala de crise é guerra, é fome, é peste, né? Nisso que ela se especializa. E ela fala que nessas situações de crise, primeiro a gente tem que entender que, e a gente gostaria de pontuar isso aqui para vocês, trazer a consciência de que vocês estão mudando para sempre. Todos nós estamos mudando para sempre. Não tem volta. Não tem como voltar. Nada, né? Tem, né? Nada tem. Nunca teve. Vamos sublinhar agora... aqui. Vamos sublinhar. Não tem. E esses pensamentos eu tô querendo. Quando que minha vida vai voltar para o normal? Eu queria tanto abraçar meus amigos, eu isso, aquilo. Esses pensamentos, eles podem ser uns criadores de ansiedade. É dormir numa boa hora, mas aos poucos vou regularizando meu sono. Nós estamos mudando para sempre. E se você, né, fica muito, quando é que isso vai acabar? Será que vai durar só um mês, uma semana, 3 meses? Ficar colocando data e ficar falando quando isso acabar, isso cria ansiedade, isso é uma espécie de negação. Né? Ela fala disso, da negação da crise. Tanto a negação, você reclamando dos outros, do mundo, de Deus, do vírus, quanto você exigir de você uma hiperprodutividade. Isso também é uma negação. É uma forma de negar. Tá tudo bem, vou fazendo o que eu tô fazendo, eu vou tirar o atraso de todos os livros que eu tenho que ler, eu vou ver todos os filmes, eu vou fazer todas as aulas online, eu vou fazer. Isso também é uma negação. O que está acontecendo aí? Diga sim. É porque ela tá... Não sei. Alguém fez algum download no meio da live? A Dani tá falando com a Ana. Quero ler, depois passem o link. A gente passa assim. Entendi. Sim. Falei, peraí, a gente fez algum download? Não, acho que não. Acho que as pessoas estão concordando. Né? Então, deixa eu só ler aqui uma coisa que a gente anotou. Trazer para cada um de nós a consciência, talvez seja isso que eles disseram assim, que todos nós estamos mudando para sempre, que não tem voltar como era, não tem aquela normalidade. Né? Nada tem aquela normalidade. E aí, essa questão da administração de crise é entender que essa mudança é uma mudança para sempre, né? Porque nada volta, mas assim, vamos sublinhar aquela realidade, porque a gente está nisso a nível planetário. Então, essa consciência na massa crítica também é muito importante. Né? Estamos mudando para o sim, para um outro sim, né? Para uma outra realidade. Isso é importante, porque a gente não pode negar o que a gente está vivendo nesse momento, porque isso também gera ansiedade, gera medo do futuro. Porque a gente precisa se apropriar do que está acontecendo no presente, porque a vida só acontece no presente. Né? Passado, memória, futuro, projeção. E a gente está nesse momento onde isso está muito amplificado. Né? Então, assim, porque muitas certezas do coletivo estão suspensas. Então, aquelas coisas que a gente tem como certeza por serem coletivas, a gente já não tem. Então, a gente precisa assumir esse lugar e viver o agora, o presente, porque falaram aí, né? Um dia de cada vez, a gente também está nessa prática. Então, assim, um dia de cada vez, mas claro, eu também estou olhando e criando um futuro, porque esse é um ponto onde a gente quer chegar com vocês, porque a gente precisa criar o futuro, continuar criando, porque a gente vai criar, mesmo que a gente não queira. Então, se a gente fica preso na negação, ou querendo estar produtivo, pensando que tá tudo bem, não está acontecendo nada, ou a gente está negando, pensando só no passado, né? Tá negando, achando que daqui a pouco vai estar tudo normal, né? Então, assim, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vai criando um gerador de ansiedade para daqui a pouco.
Porque é bem verdade que nós não sabemos, e nesse artigo essa cientista fala muito bem, a gente não sabe o tempo que isso vai durar. Existem vários estudos, vários prognósticos, dependendo do país, dependendo da curva nesse começo, né? Mas ficar criando ansiedade de que em maio eu vou isso, em junho eu vou aquilo, essa é uma ficha que é importante que a gente, amorosamente, mas deixe ela cair. A gente está mudando para sempre. Né? E negar é querer preencher isso com comida, com atividade. Uma coisa importante, com produtividade. Né? Vou fazer todos os cursos, vou assistir todas as lives, vou botar todos os livros em dia, né? Vou escrever tudo que eu me propus. E isso, assim, só vai como se fosse tapando, querendo tapar um buraco. E a gente precisa olhar para o buraco. Só que uma coisa que a gente só queria frisar isso é que a gente precisa mesmo, nesse momento, ter esse cuidado com a gente. Porque assim, mas eu não... Então, ai meu Deus, eu tô assim, fazendo isso, tudo que vocês estão falando. Tudo bem, é normal. Tudo isso tudo é normal. Comer pra caramba é normal. Produzir pra caramba é normal. Tá com medo é normal. Querer fazer nada Querer fazer nada é normal. Querer chorar é normal. Ficar com raiva é normal. Tá tudo bem. A gente só precisa assumir que tá sentindo, acolher, aceitar que a gente está sentindo aquilo e não se punir, se julgar, caramba, não posso, não, peraí, deixa eu meditar. Até queria falar isso no grupo que a gente está dando apoio gratuito no Telegram, cuidando de você. Ontem a gente abriu um bate-papo lá e aí várias pessoas falando, não, eu estou querendo muito tal coisa, mas ainda não estou conseguindo fazer meditação todo dia. E a gente respondeu, calma, não seja doce, gentil com você. Né? Vá fazendo o que é possível. Eu não estou conseguindo ainda acordar cedo, dormir cedo, organizar meu sono, que também Rafael falou aí. Calma, um passo de cada vez, seja gentil com você. Você está num momento que é extraordinário, entendeu? De pressão, extraordinário, global. São muitas mentes, além da questão que a gente pode ver, tem dentro do padrão energético, tem muita coisa que a gente tá aqui sofrendo influência. Então, assim, calma. E seja gentil com você para que você possa, aos poucos, ir fazendo o que é do seu autocuidado no seu dia a dia e encarando, sim, essa realidade, porque é uma realidade específica. E ok se um mês eu engordei 13 quilos, ok se eu quis fazer todas as lives e todos os cursos, ok se eu não quis fazer nada. Né? Agora, o que eu posso fazer por mim? Porque... me perdi. Ok, tudo bem, ok. Isso aconteceu até semana passada, que a gente, meu Deus, já é a live dessa semana. E a gente falou, lembrei. Não vamos fazer, tá tudo bem, né? Não é o fim do mundo, né? Uma das coisas que a gente falou nesse grupo do Telegram era assim, a gente vai colocar coisas aqui sem excesso. Porque não é entupir as pessoas de práticas e apoio emocional, porque faz parte do apoio emocional acolher silêncio, acolher choro, acolher saudade, acolher a vontade de querer que tudo tivesse acabado, que voltasse ao normal, ou enfim, o que tiver vindo. Aí, ao invés de querer ser muito produtivo, eu tô querendo fazer nada, normal, tudo bem. Acolhe isso em você, não se puna, não se julgue de forma ruim, entendeu? Acolhe, daqui a pouco você vai começar a encontrar motivação. Talvez o que você precisa é relaxar e se entregar para esse não quero fazer nada e daqui a pouco você vai encontrar, mas a gente precisa fazer esse mergulho para dentro. Porque se eu não estou afim de fazer nada, é porque tem alguma coisa em mim aqui que está em desequilíbrio, eu preciso olhar para isso. Se eu tive um desentendimento com alguém, em vez de eu culpar essa pessoa, eu preciso olhar para isso e ver por que eu tive esse desentendimento. Esse é um momento que está chamando a gente à sala de espelhos, né, da tangerina ao contrário. Né? A gente está precisando disso porque esse é o chamado, senão a gente vai sair desse tempo
com nenhuma sanidade. Isso, né? Com ansiedade, com depressão, brigado com todo mundo, não vai ser legal, né? Então, o futuro que vocês podem criar para vocês é agora. Vocês estão com isso na mão, nós estamos com isso na mão. E é no dia a dia, a cada dia. E no primeiro estágio na administração de crise é você criar uma rede de segurança. Isso é a primeira coisa que você deve fazer, né? Isso também que nos norteou a criar esse grupo do Telegram, que chama Cuidando de Você, que é um grupo gratuito, o link está na nossa bio aí do Instagram. Porque é preciso que, ou você está na casa com uma família, com amigos, que você entenda que precisam acontecer mudanças e que vocês precisam se reconhecer como um time. Não só as pessoas que você está convivendo na casa. As pessoas que você está convivendo na casa, elas vão trazer as relações mais intensas, porque é o dia a dia, é a adaptabilidade mútua, é flexibilização, improvisação, etc. Mas assim, o primeiro estágio na administração de uma crise é você não negar essa crise, é isso que está acontecendo, consciência de que eu estou mudando para sempre, e eu criar uma rede em que eu vou ter apoio, em que eu vou ter apoio emocional, pessoas que eu possa confiar. Então, procurem as pessoas, né? Terapia, sua terapia, o seu terapeuta, né? Isso que fez com que a gente criasse essas ações, que tem essas lives, que tem o grupo, que tem os vídeos, nossos vídeos do YouTube mudaram completamente, não só porque a gente está em isolamento, mas porque os nossos assuntos mudaram completamente. Então, os vídeos que a gente tinha pré-gravado, a gente guardou tudo, e a gente está filmando os nossos vídeos do YouTube no celular para trazer assuntos atuais para vocês. Então, criar ou se reconhecer numa rede de apoio mútuo, amigos, vizinhos, terapeutas. Pessoas que te fazem bem, né? E criar dentro da sua família, no seu convívio diário, chamar para isso. Olha, a gente precisa aqui encarar que esse momento é um momento diferente. Não dá para querer pegar aquela rotina que a gente tinha, aquela forma de tratar um ao outro, não sei o quê, e socar aqui nesse isolamento. A gente precisa conversar sobre isso para a gente se apoiar, porque enquanto você está estressado, eu estou triste. Enquanto você está hiperprodutivo, eu estou apática, eu estou com raiva, eu estou me sentindo impotente. A gente precisa falar, a gente precisa se expressar uns para os outros para a gente poder conseguir se apoiar. Estou amando os corações aí. Então o Zi falou, choro de saudade do trabalho. Chora. Deixa chorar. Né? Não é possível agora voltar para o trabalho por uma saúde sua, das outras pessoas, né? Então, fala. E depois começa a olhar para como você pode viver esse agora e começar a curtir esse momento. Criar saúde nesse momento. Exatamente, porque senão você vai ficar quanto tempo chorando por algo que não está a seu alcance. Então, isso que a Marcele falou reatualizar dentro da família com quem você esteja convivendo. Não é a gente estar de férias, não é a gente estar aqui passando 1 mês, 2 meses, não se sabe o tempo. Então, essa reatualização das relações e criar e se reconhecer numa rede de apoio é essencial. A gente também criou uma forma de atendimento de Theta Healing, que é um atendimento com acompanhamento, porque a gente percebeu que as pessoas que a gente está atendendo, a gente atende online, isso já era uma prática do Theta Healing, a gente continua atendendo online, está sendo necessário para esse momento um acompanhamento. Então a gente criou um pacote de atendimento com acompanhamento, porque é necessário essa sustentação. Isso, né? Por conta dessa questão de ter apoio, ter uma rede, né? A pessoa não se sentir sozinha, se sentir apoiada, né? E aí, o que acontece? A gente tem, nesse momento, a oportunidade de estar mais próximo das pessoas, mesmo não estando convivendo com elas. Mas é importante primeiro a gente estar mais próximo da gente. Olhar para a gente, olhar para as nossas questões, para a gente não jogar nos outros, para a gente não esperar dos outros o que a gente não está se dando.
né? Então, assim, o futuro, o medo do futuro, ele pode ser trabalhado, ele pode ser mudado e a gente pode hoje estar começando a criar um futuro. Imaginem, gente, uma tela em branco na sua frente. Porque isso é muito importante, esse entendimento de que a gente pode e deve criar um futuro, né, a partir do momento, do como a gente está lidando com agora. Perdão, te interromper. Então assim, olhar para uma página em branco, o meu futuro, o que poderia ser? Ao invés da gente entrar na atitude do medo do futuro, então tá, eu vou desenhar esse negócio. Peraí, já que deu uma parada em tudo, né? Eu quero olhar para o meu futuro e pensar diferente. Então, qual o futuro que eu quero para o meu casamento? Tá ruim pra caramba esse dia a dia? O que eu quero? Ah, tá, o meu trabalho, o que eu quero? Né? Ah, é essa peça mesmo que eu queria fazer? É essa peça. Ah, então eu vou trabalhar nisso, projetar isso. Aonde que seria que eu gostaria também de fazer essa peça? Eu vou rodar com ela de novo? Né? Então, assim, a gente, porque falaram aí, né, que estariam fazendo turnê e tal, espetáculo. Então, assim, tudo o que você quer, o que você quer para o seu futuro, não deixe de sonhar. Não deixe que esse momento te sugue esse poder que é criar o seu futuro baseado nos seus desejos e com consciência, porque você vai criar de qualquer forma. A gente já está criando o nosso futuro. Só que não pode ser, se for baseado no medo do futuro, não vai ser muito legal o que a gente vai criar. Então, procurem sim rede de apoio, procurem o que vocês acreditam, né, para poder ajudar vocês a mudar seu mindset, a mudar como você está se sentindo emocionalmente nesse momento. Então, Cá Fonseca perguntou, e quando você não consegue pensar no futuro? Tá tudo tão incerto. Muitas vezes a gente projeta o futuro a partir do nosso passado, né? Então, eu voltaria para aquele trabalho, mas eu melhoraria. E o que a gente está querendo puxar aqui no final dessa live, e a gente sabe que existe assunto, e a gente vai continuar na sexta que vem, a gente vai trazer como lidar com o desgaste nas relações, que é algo muito precioso e que bate em tudo. Mas o que a gente queria puxar aqui no final é o entendimento de que existe a possibilidade de eu criar um futuro, e eu posso fazer ele sem querer só melhorar o passado, né? Então, existe um futuro a ser criado, e como é que você preencheria essa página em branco? Mesmo que você não saiba, no meu trabalho não tenho a menor noção, mas no meu casamento eu sei como eu quero criar o futuro. Na minha relação com meu filho, eu sei como eu quero criar. Né? Eu sei como eu gostaria que fosse. Isso. E comigo mesma. Isso. Né? Essencial. E quais as qualidades que eu quero desenvolver? Porque esse momento é uma oportunidade de ser criativo, gente, de se reinventar. A gente também vem falando isso e é importante ficar repetindo pra gente, né? E despertando, inspirando isso em vocês. Se reinventar, porque agora é um momento muito propício para isso, né? Para a gente se acolher, cuidar das nossas feridas. A criança interior também está gritando a beça. Aquela criança que tinha medo escuro, aquela criança que se sentia desprotegida, aquela criança que não tinha ninguém para dar a mão, também está gritando nesse momento. Então, a gente tem muito para curar dentro da gente. É uma oportunidade especial demais, né? Se a gente quiser. Então, a gente gostaria de colocar para vocês uma tarefa que é vocês realmente pegarem uma folha em branco e escreverem ali, projetarem que futuro que vocês querem, no setor que for mais fluido para você na vida, agora, na sua vida agora. Né? Então, se é possível, você tem mais visualização de qual futuro que você quer no seu casamento, escreva lá, porque sonhar é essencial para a vitalidade, para a criação, né? Nós todos somos seres criativos. Então façam isso, peguem uma folha em branco, a gente vai se encontrar na próxima sexta-feira, ainda não acabou não, tá? É só trazendo essa tarefa aí. E perguntaram, né, quando você não consegue pensar no futuro, né, que tá tudo tão incerto, então cuida disso, começa a pensar, porque ele vai existir. Ele vai existir. No setor que for mais possível para você, porque às vezes tem que puxar de um. Se eu pensar em tudo,
Nossa, é muita incertitude ao mesmo tempo. Incertitude. E pode ser amanhã. Futuro é amanhã. Pronto. Tá? Vai de passinho em passinho, criando o que amanhã você quer. Né? Sem gerar expectativa, e se não for o que você quer, ok, tá tudo bem. Né? É importante a gente estar lidando com isso, mas ir começando a pensar para não ficar à deriva, pegar o leme do seu barco. Né? Se ver notícia ajuda, contribui para aumentar o medo, aumentar o medo e a ansiedade, fundamental. Com certeza. Isso aí a gente vem falando também em todas as lives, em todas as meditações. Por quê? Afasta as notícias, afasta, não que você vá virar uma pessoa que não tem alienada, que é alienada. Você vai, assim, escolhe aonde você vai ver. Porque tem a consciência, a gente está numa questão planetária, então o medo da consciência coletiva planetário está subindo, né? E a maioria das notícias são notícias ou de mortes, ou de injustiças, ou de coisas inacreditáveis. Muito pouco se divulga sobre as curas, sobre os trabalhos científicos, sobre isso. Então, procura onde você está querendo a notícia. Coloca um tempo durante o dia. Não leia a notícia de noite. À noite nunca, tá? Lê só de manhã. Só para se mapear, gente. Mas também quer ficar vendo tanta notícia para quê? Isso vai alterar a sua vida em quê? A não ser assim, como que estão as regras agora? Agora, por exemplo, em Petrópolis, todo mundo de máscara. Oba, finalmente. Então, todo mundo de máscara. Tem lugares que você vai sair, você não pode entrar se você não for daqui da cidade. Então, tem que sair com a minha conta de luz. Né? Eu vou me informar, mas não tenham consciência disso. Isso é muito importante. Alguém também perguntou, a gratidão, né, não seria uma forma? É super importante a gratidão. Aliás, no Facebook essa semana a gente gravou no sobre gratidão. Aqui no Instagram, tá ali no IGTV. Uma prática sobre gratidão, assim, é muito importante. A gente ser grato pelo... ser grato. Aí, olhem lá o vídeo. Quem quiser entrar para o nosso grupo do Telegram, entra, é um grupo gratuito, onde sem excessos a gente coloca práticas e áudios para trazer apoio emocional, para atravessar esse momento. Também a gente tem ouvido das pessoas que está sendo muito estruturador para eles. E vamos finalizar, né? Em menos de 1 hora recebi 2 recados para fazer um brainstorming do futuro. Seria um sinal? Com certeza, né? É importante. O futuro está sendo criado agora por nós. Tanto coletivamente, tanto individualmente quanto coletivamente. Agora eu só peço uma coisa. Coloca no seu futuro o coletivo. Coloca o bem ao próximo. Coloca evoluir espiritualmente. Coloca... expressar seu melhor, expressar sua luz, coloca fraternidade, coloca ser feliz, né? Mas olhar para as outras pessoas, né? Se desenvolver compaixão. Fazer a diferença no mundo, a sua maneira. Coloca isso no seu futuro, porque a gente está criando um futuro juntos agora. Sempre foi assim, mas agora a gente está em suspensão no planeta inteiro. Gratidão, gente. Gratidão, queridas, queridos. Muito bom a gente estar junto. A gente espera que tenha ajudado, tenha despertado, estimulado, inspirado. Compartilhe essa live com pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo. A gente tem trabalhado aqui a nossa equipe muito fortemente para criar coisas, para expressar o nosso melhor, para trazer apoio, porque isso também nos nutre, e a gente tem compartilhado com as pessoas as coisas que a gente está fazendo, porque a gente também está nessa jornada. A gente está nessa, a ansiedade passa aqui, o medo passa ali, a raiva passa acolá, e a gente, vamos lá, se trabalhando. Quem é Theta Healer aí, gente, digam. E venham para o grupo de estudos online, grupo de práticas, toda quarta-feira. A gente faz um grupo de práticas online para os Theta Healers se fortificarem. Theta Healer com qualquer formação, fez o básico, já vem. Meditação todo dia aqui no Instagram às 7 da manhã, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Tá sendo muito bom, muito bom. A live da semana que vem vai acabar o tempo, vai ser no YouTube e no Facebook, tá? Como lidar com o desgaste nas relações.
porque aqui a gente rapidamente tem que sair, os assuntos são... Então, gratidão, vai cair. vai cair. Vocês gostariam de saber qual é a sensação de que é seguro viver o futuro, que vocês podem criar um lindo futuro para vocês? Se você quiser receber essa programação, esse download, diz sim. Que a sua vida é um milagre, que a sua vida é uma bênção, e você pode reconhecer que você é uma bênção. Gratidão, gente. Boa Amamos noite. vocês, boa Fique noite. em casa. Se puder, fique em casa.